Senhoras e senhores, está começando mais um episódio do Carteiros do Condado, esse programa que a gente busca trazer para você um resumo das cartas, vídeos e conteúdos quaisquer que as gestoras de recursos escrevem mensalmente, trimestralmente, semestralmente, enfim, os conteúdos das mentes das mais brilhantes da indústria e que a gente busca trazer uma análise que a gente faz por aqui nesse programa de uma maneira mais simples, mais amigável em termos de entendimento. E essa primeira edição de 2024 a gente vai tentar também fazer um programa um pouquinho diferente, né? O que a gente pensou aqui para esse início de ano? A gente pensou em trazer uma retrospectiva de 2023, um ano que foi muito difícil, e a gente abordou bastante nesse programa aqui do Carteiros, mas para essa missão de retrospectiva, de trazer toda essa análise, vocês devem estar notando aqui a ausência de Lucas Collazo, nosso apresentador está muito atarefado nesse início de ano, não pôde participar, mas eu trouxe aqui um convidado de peso, né? Está até se tornando um convidado participante fixo aqui do programa. Guilherme Anversa, como é que você está? Tudo bem? Fala, Davi. Prazer estar com você aqui hoje mais uma vez. Ano novo, cota nova, então tudo zerado, começamos aí destaca zero. Mês de janeiro é sempre um mês especial, né? Um mês de renovar as energias. Então, queria começar agradecendo a audiência do programa aqui, né? Acho que o ano de 2023 foi um ano de excelentes números. Então, agradecer muito da audiência aqui. Nosso propósito é esse, trazer informação de qualidade, né? Tá tentando trazer um pouco de descontração num conteúdo que é tão profundo, né? De posicionamento e visão dos gestores. Sei que mês de janeiro é aquele mês onde a audiência está descansando, boa parte dela. Voltando do Réveillon ainda, né, das férias de excesso. Todo mundo se recuperando, né? Reforçando o abraço aqui para o nosso Lucas Collazo. Réveillon, agora o cara tá escutando na praia, tá escutando no sítio com a avó, tá escutando aí, voltando do esqui em Aspen, né? Para quem gosta de um esqui de início do ano. Então, dos mais tipos aí de audiências, então é um mês aí que dá pra gente ter um tom mais leve aqui na nossa conversa. E até para aproveitar esse comecinho de ano, Davi, até um pouco da conversa que estava tendo com o Neymar aqui nos bastidores antes da nossa conversa. Neymar é muito supersticiosa nas viradas de ano, né? Come lentilha, come peixe que nada para frente, não come frango porque cisca para trás. Eu sou da turma das 7 ondinhas, então eu gosto de começar o ano ali pulando as 7 ondinhas, fazer 7 pedidos para dar sorte, para dar tudo certo esse ano. Davizão, você tem alguma superstição aí de começo de ano? De falar que eu tomei uma bronca da Mara porque eu não sabia o que era mandinga. Eu sou de Fortaleza, né? Mas enfim, de onde eu venho também tem algumas superstições, mas eu fui mais de basicão ali, só de usar o branco, né, na virada. E aí acabei não fazendo mais superstições. Sou um cara pouco supersticioso. Mas eu imagino que você tenha coisa pra contar aí de superstição, né? O Davizão é um cara mais pragmático. Mas aqui pensando nessa superstição, quando estava pulando as minhas 7 ondinhas, depois da virada do ano, eu pensei em traduzir isso para nós aqui, ouvintes, né? Nós investidores de fundos de investimentos, e preparei aqui para a gente aquecer a nossa conversa aqui, o que seriam as 7 ondinhas do investidor de fundos, né? Como se eu estivesse pulando as 7 ondinhas pensando em investir, né? Como investidor de fundos de investimentos, pensei em 7 coisas aqui que fariam parte dos nossos 7 pedidos aí para 2024. Primeiro deles, tá? Para começar, precisamos aí de um ano iluminado no cenário macroeconômico dos nossos gestores multimercados, né? Acho que 2023 aqui passamos o ano aqui falando muito de um desempenho mais difícil de uma parte importante da indústria no ano passado. Então a ideia é que esse ano o cenário macro seja mais fácil aí para a turma conseguir navegar e a gente ter um ano mais tranquilo do ponto de vista aí de performance da indústria. Segunda ondinha do nosso mundo aqui de investidores que as empresas elas sejam boas pagadoras das suas dívidas. Então a ideia aqui é que a gente não tenha nenhum susto aí no mercado de crédito privado. Lembrando que... a gente fez o aniversário de um ano do evento Americanas alguns dias atrás, uma coisa que a gente quer que fique no passado cristalizada ali.
e não tenhamos novamente. É isso aí, estamos superando aí um ano daquele 12 de janeiro de 2023 aí que trouxe bastante emoção. Desde aquilo a gente teve muita emoção no crédito privado, então a ideia é um ano mais tranquilo nisso. Terceiro dia que eu queria pular para 2024 é o famoso pouso suave da economia americana, né? O avião americano aí pousando de uma maneira mais tranquila. Isso seria bastante positivo para ativos de risco, de maneira geral. Então, que a economia americana faça esse pouso suave. Quarto ponto, da quarta ondinha, seria aí que os ativos isentos fiquem ali no seu cantinho ali. Acho que tiveram essas oportunidades, mas acho que acabaram ocupando um espaço importante que os ativos de risco, os fundos de mais valor agregado de longo prazo acabaram perdendo espaço para essa classe de ativo. Então, acho que vale a pena pensar um pouco fora dessa caixa dos isentos, das LCIs, LCAs. Existe oportunidade além disso, tá? Cinco ondinhas, quinta ondinha, né? Pensei muito no tema previdência. Precisamos falar sobre fundos de previdência, com os amigos, com os familiares, com as pessoas próximas. É a grande sacada da indústria de fundos, uma indústria que melhorou muito do ponto de vista de regulação, principalmente a partir de 2019. Então, vários produtos super legais, com uma eficiência tributária enorme. Começamos aí o ano até com a novidade de você poder escolher se vai ser progressivo ou regressivo depois de iniciar o plano. Então, avanços estruturais importantes na indústria de previdência. A minha quinta ondinha é dedicada a falarmos isso com os investidores de maneira geral. E te falar que assim, a gente analisa fundos há bastante tempo, né? Eu tô fazendo isso esse é o meu 7º ano, e talvez só recentemente que eu fui parar para fazer a conta que é o efeito real da tributação, né? Quanto que você perde de retorno pela existência de comicotas, ou então pelo fato de você pagar lá na frente, depois de 10 anos, 10% de imposto de renda, no caso da Previdência, versus 15% no caso de fundos em geral, né? E eu percebi que é uma diferença bem relevante, né? Ou coisas como eu, investidor, alocando em fundos diretamente, eu tenho demandas de resgatar esses recursos, alocar novamente, ou seja, o tal do rebalanceamento. E se eu faço isso via um veículo de previdência que vai comprar outros fundos, digamos assim, qualquer eficiência, né, de você fazer esses rebalanceamentos sem pagar a tributação, né? Então, tudo isso já fica a minha dica aqui para você que está nos assistindo. Tributação, ela importa bastante para o nosso bolso, né? Que é o que a gente está preocupado, é o quanto que a gente vai ter na ponta, e certamente a tributação precisa ser analisada, estudada, levada em conta. Então, acho que esse assunto precisa aparecer mais no universo de investidores. Também concordo com você que ele ainda é pouco tratado. Precisamos falar mais sobre previdência. Sexta ondinha que essa eu pulei também na vida real, a questão de saúde, né? Saúde para você, saúde para a nossa audiência, saúde para os cotistas, investidores, para todo mundo. Sem saúde a gente não consegue ir para frente, então reforçar esse ponto aí para todo mundo. E a última ondinha, aquela que vem mais forte, assim, depois você dá um bico ali no mar, assim, pula um peixinho depois para comemorar. Que aí nós, como investidores, a gente tem essa capacidade de alongar o horizonte de investimento, né? Trabalhar com um horizonte de investimentos longo, paciência. A gente sabe que isso são determinantes para quem quer colher os frutos de um bom investimento, um bom retorno de longo prazo. Então, essa 7ª ondinha eu dedico aí para a gente pensar em investimento em fundos, pensar em produtos que eventualmente tem uma característica de maior risco, alongando o horizonte de investimentos. Isso é bastante poderoso para você conseguir ter uma boa experiência de investir em fundos. É uma ótima reflexão, e principalmente depois desse ano, que foi um ano meio, vou chamar de maluco, assim, né? No bom sentido que a gente já descreveu muito do que foi o ano de 2023, mas foi um ano de muitas previsões erradas, né? Se você parar para pensar, até na bola de ouro o Messi ganhou mais uma vez aqui agora no começo do ano. O Messi com uma ótima performance em 2023. O campeonato americanão aí fazendo sucesso. Foi a única coisa que ele jogou esse ano. A única coisa que jogou, então até isso foi uma surpresa aí para muita gente, e em alguns casos surpresa negativa, né?
Mas aqui na ótica da indústria de fundos foi um ano de muita, eu vou chamar de montanha-russa, né? Porque quando a gente olha aqui a foto, o agregado do ano, né? Os resultados do ano, você tem uma foto que não conta o que foi o filme de vai e vem desse ano, né? Então até passando agora, dar um resumo aqui do que foi o ano de 2023 e a gente passa agora para o radar de fundos. Então, Mari, por favor, roda a vinheta. E para começar essa retrospectiva de 2023, eu puxei aqui um resumão dos índices de mercado, né? Então, os principais índices de mercado, quando a gente olha aqui rapidamente, como é que foi a renda fixa brasileira? CDI, acho que a renda fixa brasileira, a historinha é a história dos 2 dígitos, né? CDI a 13, o retorno do ano. O índice de títulos pré-fixados, o IRFM, 16,50. O índice de títulos atrelados à inflação, o IMAB, 16,05. Quando a gente fala de crédito privado, um dos índices é o índice de debêntures da Ambima. Depois de um ano tão turbulento como foi 2023, a gente pode pensar, o crédito privado foi muito ruim, né? O índice de debêntures da Ambima fechou em 12,71. Então, assim, bem colado do CDI, né? 30 pontos base atrás do CDI. Então, realmente, todo aquele caos que foi no início do ano se reverteu boa parte, né? Quase integralmente. Para tudo que a gente viu no mercado de crédito privado, a gente terminar com um ano com a rentabilidade dessa indústria muito próxima ao CDI, acho que isso mostra um pouco da robustez da indústria, do mercado. Poxa, a gente botou muita luz em Americanas, mas foram vários eventos de crédito privado acontecendo ao decorrer de 2023. Então, a gente fechar o ano com uma rentabilidade dessa indústria muito próxima ao CDI, num ambiente que foi muito difícil, eu considero aí uma vitória e mostrando muito dessa capacidade aí da indústria de conseguir navegar num ambiente bastante difícil. E eu acho que o mesmo vale aqui quando a gente fala de inflação, ou de inflação não, de ações, porque o ano começou aquele trimestre horroroso para o mercado de ações. E olhando aqui o final do ano, o Ibovespa subindo 22,3%. O índice de small cap subindo 17%. Então, assim, a Bolsa Brasileira ela performou muito bem. E quando a gente olha os gestores, tem uma dispersão grande entre os resultados, mas tem gestores que renderam ali 30%, 40% no ano, então falando muito expressivo. E quando a gente fala de Estados Unidos, que é o mais contra-intuitivo, o índice de ações americanas, o principal deles, o S&P 500, subiu 24% no ano. E o Nasdaq, que é o índice com empresas mais concentrado em empresas do setor de tecnologia, que foram as empresas que tiveram maiores revisões de lucro positivas, né, ao longo do ano, subiu 54%, né? Meio surreal o índice render tudo isso em um ano em que os juros subiram o que subiram, né, lá nos Estados Unidos. Então, essa foi a performance do mercado de ações e foi um quadro generalizado ao redor do mundo. Parte de moedas. Só um detalhe nessa questão de bolsa que é o efeito clássico, né? Quem investiu em bolsa, começou o ano posicionado em renda variável e desistiu na metade do ano ou antes do último bimestre do ano, não conseguiu ter um desempenho positivo. O desempenho e a valorização dos ativos de risco ele ficou muito concentrado nos meses de novembro e dezembro, onde basicamente o retorno do ano foi feito nesses 2 meses. Então isso mostra muito essa necessidade de paciência e entender que às vezes uma parte importante da explicação de retorno vem de períodos de curtíssimo prazo. E eventualmente, se você não estiver posicionado nesses dias, nessas semanas, nos meses, né, específicos que a Bolsa valoriza, os ativos de risco se valorizam, muito provavelmente você não vai conseguir capturar os ganhos que essa classe de ativo oferece. Isso aí, André, é uma coisa quase que estatística, né? Quando você olha o nível de risco de um ativo, em termos técnicos aqui, ele pode ser apressado pelo desvio padrão, né, da série de retornos diários, né, que o ativo tem, seja bolsa, fundo multimercado e tudo mais. Então, é esperado que haja esses momentos de queda, e assim como é esperado que possa ter esses dias de alta, meses de alta mais forte, a depender do nível de risco, né? Então, ativo como uma bolsa, por exemplo,
Ela passa por esses períodos pro bem e pro mal e pro bem também, como a gente viu no final do ano, né? Então, por isso que esse argumento de que para você capturar o ganho você precisa estar investido, ele faz muito sentido a meu ver, né? Eu acho que as pessoas em geral precisam ter em mente isso, né? Principalmente o fato de que você fazer o tal do market time, né? Tentar acertar quando que vai estar subindo para você voltar a alocar e quando que vai cair para você sair antes. Isso é muito difícil de ser executado com mérito, né? Então, fica o recado para os nossos ouvintes. E para fechar aqui em termos dos principais índices, né? O dólar também foi uma variável bem contraintuitiva ao longo do ano. É difícil de você cravar tendências, né, de médio prazo para a moeda, né, contra as diversas moedas ao redor do mundo, mas no final de 2023 o índice fechou com uma leve queda de menos 2%. Aqui é o tal do DXY, né, o índice do dólar contra várias moedas globais. O real, particularmente, outro caso também difícil de se prever ao longo do ano, né? Foram movimentos contra-intuitivos, que olhando para trás agora fica mais fácil de entender, mas ao longo do ano muita gente perdeu dinheiro com isso, mas o real se valorizou contra o dólar, né? Uma alta de... o dólar caiu 7% em relação ao real, então é um destaque que a gente vai comentar mais aqui ao longo do programa. E aí, por fim, a parte de commodities. E nessa questão do real é interessante porque o real normalmente ele funciona como uma função de hedge para as carteiras, né? O risco Brasil piora, as condições aqui no Brasil vão um pouquinho piores e o real tem um desempenho pior com relação ao dólar. Isso não foi uma realidade em 2023, né? A realidade que a gente viu é que em alguns momentos onde a gente teve um movimento muito forte de abertura de juros, piora na precificação dos ativos de risco aqui no Brasil, o real ficou parado. O real não se comportou como essa componente de defesa na carteira dos investidores, como ele se comporta normalmente. E duas explicações, né, clássicas, né? Uma é o carrego, né, o nível de juros altos que é mais difícil você ficar short numa moeda com uma taxa de juros tão elevada. E o segundo caso é o caso da balança comercial aqui no Brasil, 95 bilhões de dólares aí de saldo positivo. Então, é a grande história positiva do Brasil do ano passado, é a balança comercial, é a nossa moeda com esse indicador mais forte. E os comentários que eu li eram de mudanças estruturais na balança comercial, né? Coisas que devem persistir olhando para frente. Então, isso também ajuda a sustentar algumas tendências macroeconômicas positivas aqui para o nosso país. Ainda bem, né? São mensagens otimistas que a gente acabou consumindo na margem de gestores e dos conteúdos, pensando já no ano de 2024. Mas aí, para fechar aqui a parte dos índices, né, no campo de commodities, tem um índice que a gente acompanha aqui, né, chamado CRB. Basicamente, tem diversas commodities, né, fechou no 0 a 0, então aqui no agregado, né, não teve grandes destaques, mas a parte do petróleo, fechou em queda. Um dos índices, né, o WTI, com menos 10%, e o ouro fechando em alta, mais 13%. Então esse foi o grande panorama de índices, e quando a gente olha para a indústria de fundos, que é interessante também, né? E eu acho que vale muito o comentário que você fez de que em poucos meses o quadro pode se reverter, as métricas de retorno podem mudar de maneira relevante. Quando a gente pega aqui o índice de multimercados da Ambima, o índice fechou o ano em 9,31. Atrás do CDI, foi um ano ruim para a indústria, mas poderia ter sido, assim, bem pior, né? Porque eu diria que quase metade dessa alta, quase 50% dessa alta, aconteceu em novembro e dezembro. Então, os investidores que ali em outubro, né, que foi agosto, setembro, outubro, foi um trimestre horroroso para ativos de risco, em função da alta de juros dos Estados Unidos. O cara que saiu em outubro, ele deixou de pegar 50% de toda a alta do ano para o índice de multimercados da Ambima. Então, que inclusive ao longo do ano, a gente chegou a falar disso bastante ao longo do ano, né, de que chegou a bater o fundo do poço, digamos assim, né, o pior excesso de retorno
do índice em relação ao CDI desde a crise de 2008. Esse quadro se reverteu em alguma medida, né? Teve um suspiro para a indústria de multimercados, principalmente em novembro e dezembro. Então, esse foi um pouco do consolidado, né? Quando a gente olha para trás como que se comportou a indústria de multimercados. Parte de crédito... E o filme é bem conhecido, né? Porque É. Bateu o low, né, de 2008, como a gente conversou em outras oportunidades. Novembro e dezembro começa a se recuperar, e se recupera de uma maneira importante, né? Quase metade do retorno do IHFA veio em 2 meses do ano. E aquela história, né? A foto da performance de uma parte importante dos gestores não tá bonita, assim. É aquela performance CDI, abaixo do CDI, tem alguns outliers que a gente vai conversar aqui. Mas a gente conhece esse filme. A foto não tá boa, os resgates continuam, é uma indústria que ainda perde recursos. Só que a gente já teve 2 meses muito fortes. Daqui a pouco, mantendo as condições aí normais de temperatura e pressão, vai melhorando. É mais um mês melhora, mais um mês melhora. Daqui a pouquinho a janela de 6, 12 meses tá boa, recupera, a foto volta a ficar bonita e os recursos voltam a entrar. Então sempre tem aquele efeito defasado do investidor que vai resgatando enquanto a foto tá ruim e depois limpou a janela, ficou bonito, ele volta a alocar, mas ele volta a alocar depois de um momento de recuperação do fundo, né? O que a gente defende é permanecer investido, né? Entender que você vai passar pelas horas boas, horas ruins, mas quando você vai olhar isso, esticar isso no horizonte de 3, 4, 5 anos, você vai ver que isso foi importante ter essa paciência de segurar a posição. O exemplo da defasagem é bolsa, né? Os ativos de bolsa, fundos, o próprio índice subiram aí de 20% para cima, ou seja, retornos bem expressivos. O que estava lotado de bolsa aí no começo do ano, né? Acho que diria que poucos permaneceram investidos depois de toda a queda que houve, né? E quem está comprando é a famosa instituição, né? O gringo, né? Essa instituição mística é ela que é o comprador de bolsa atual aqui no Brasil, né? Enquanto a gente olha o investidor institucional, o investidor pessoa física, os investidores locais com um fluxo constante de saída de um asset class que bateu de longe aí o CDI no ano passado. Então fica aqui nossos recados para você, nosso ouvinte, de horizonte de investimento e movimentações, né, entre as diferentes classes de ativo. E falando de bolsa, né, os fundos, quando a gente olha para a indústria inteira, a mediana fechou próxima do índice, também, né, ao redor desses 22%, 23%, mas diversos casos, até porque a indústria é muito grande, de fundos na casa dos 30%, 35%, até 40% ou mais. A gente viu isso acontecer. Mérito do stock picking, né, da seleção de ações feita ao longo do ano e do processo de investimento consolidado, né, executado por essas empresas e gestoras bem-sucedidas no longo prazo. Então, alguns exemplos aqui, né, mas enfim. E aí, a gente comentou do crédito aqui, né, que o índice de crédito da Ambima fechou muito próximo do CDI. Quando a gente olha a mediana dos fundos dessa categoria high grade, né, que são os mais conservadores, também fechou muito próximo do CDI. Casa de 13 e pouquinho. Então, todo aquele caos do início do ano se reverteu, até porque as taxas dos ativos teve um aumento considerável depois do evento de Americanas e Light, ali em janeiro e fevereiro. Mas depois isso veio se revertendo ao longo do ano, lentamente. As taxas dos títulos caindo, os preços aumentam, logo é positivo para os fundos. Assim como o fluxo, né? O fluxo teve um período de resgates intensos ali em março até abril, mas depois isso se reverteu. A demanda por ativos de renda fixa persistiu, né? E os fundos voltaram a ver fluxo de entrada, fluxos relevantes de entrada. Isso foi positivo, saudável para o mercado e que é uma tendência que tem continuado. Então, esse é o quadro dos fundos de crédito. E como uma das ondinhas lá era justamente que a saúde financeira das empresas, né, que isso melhore, e é o que os gestores estão comentando, né? Quando olhando para frente, com o juro caindo, o efeito de você ter um juro que cai de 13,75 para 9, ou quando você comparar os 11, de 11 para 9 ao longo do ano, por exemplo,
ou até mais baixo para os mais otimistas, isso é um efeito muito importante no balanço das empresas, né? Então, a queda de juros é um argumento que todo mundo usa, né? Que eu acho que é bem pertinente. E para fechar aqui o nosso radar, um pouco do que a gente comentou das tendências contra-intuitivas, né? Por que foi um ano tão difícil, né? Então, acho que vale recapitular alguns exemplos aqui. E parte das cartas as gestoras já narraram, né? O que foi esse ano difícil, né? O que justificou talvez a queda, a underperformance que os multimercados tiveram. Mas alguns exemplos são quando a gente volta para o início do ano, a gente vê um cenário de juros ou aumentando ou já em patamares elevados, então intuitivamente você espera uma queda da atividade, ou seja, recessão, muito provavelmente, tanto aqui no Brasil, que já estava com esse juro bem elevado, quanto nos Estados Unidos. Isso não se materializou ao longo do ano. Isso, na verdade, teve uma aceleração da atividade. E aí, olhando em retrospecto, os gestores fazem essa análise de todo o impulso fiscal que houve e fatores bem mais específicos, né, que acho que a gente pode explorar depois aqui, mas o fato é que havia essa expectativa razoável e elevada e que não se materializou o contrário, né, para a maioria dos gestores, né, em termos de opinião. Uma outra tendência difícil, né, que aconteceu ao longo do ano, mercado de juros no Brasil. Quando a gente volta lá atrás de janeiro, o mercado estava mais pessimista, né? Pós-eleições, novo governo, muito ruído nas comunicações do governo, ou seja, juros, as taxas estavam aumentando, o que é negativo para o mercado. Depois, evento nos Estados Unidos e queda e sinais mais positivos de inflação, houve uma tendência positiva no segundo tri, que talvez principalmente o investidor estrangeiro capturou, mas o mercado local não. Os juros caíram. Aí depois, o mercado americano começou a ter uma alta expressiva das taxas de juros e o mercado aqui local acompanhou. Então, juros aumentando. E aí, no final do ano, depois que lá fora aliviou, tendências de inflação aqui no Brasil melhorando e mais outras questões de reformas e sinais positivos, juros caindo. Então, assim, 4 tendências ao longo do ano e que foi muito difícil para os gestores capturarem isso de maneira consistente, né, ao longo do ano. Então, na verdade, muitos gestores perderam dinheiro nesse mercado de juros do Brasil. Eu caracterizo 2023 assim, com 2 lições já meio que conhecidas do mercado de maneira geral, né? A primeira delas, e foi o próprio Warren Buffett que nos ensinou ali naquele primeiro evento da Berkshire durante o Covid ali em 2020, o Warren Buffett fechava a apresentação deles para os investidores com o famoso não aposte contra a América, não aposte contra o S&P. Então, acho que fica essa lição, principalmente aqui para quem pensa numa carteira de investimentos, quem pensa em compor um portfólio com renda fixa, multimercados, ter esse estrutural de uma parcela de investimentos no exterior é bastante poderoso. E está aí o Warren Buffett para ano após ano nos reforçar a importância disso e como é difícil apostar contra essa região. E o segundo ponto é essa questão de saber separar sinal e ruído. Né? 2023, muito ruído de Brasília, muito ruído dessa questão política. Só que isso é o modus operandi do Brasil. O modus operandi do Brasil é a gente ter ruído, vai passar, não vai passar, aqui vai ter uma reforma, não vai ter uma reforma, e vai colapsar, vai virar Venezuela, não vai virar Suíça. O Brasil como time lá da XPA, Arthur, Rogério falam, é o famoso mediocristão. Então saber navegar esse mediocristão do Brasil e separar sinal do ruído é bastante poderoso também para você conseguir manter a sua estratégia de investimentos. E já pegando o S&P é outro que ferrou muita gente ao longo do ano, né? Porque o que era a intuição? Juros lá nos Estados Unidos subindo de maneira expressiva, expectativa, que não se materializou, mas expectativa de recessão, então a bolsa vai cair. E aqui, como a gente comentou, o S&P subiu 24% no ano, então foi realmente uma tendência bem contraintuitiva. E olhando para trás, né, o que carregou
esse aumento foram principalmente as 7 maiores empresas, as revisões de lucro com mérito, né? Toda a questão de inteligência artificial, dos avanços de tecnologia, aumento de produtividade, enfim. Nessas empresas em específico, puxaram o índice. Tanto é que se você olha o índice com outras lentes, né? Então, se você pondera todas as empresas da mesma forma, ou seja, se você não dá um peso maior para essas empresas, já tem uma queda expressiva. Então, se você tira essas empresas do índice, o aumento até subiu o índice, mas bem menos. E aí tem todas essas explicações que, olhando para trás, é bem mais fácil, né, de você entender. Mas foi um movimento bem contraintuitivo de 2023. Mas fazendo uma menção honrosa ao nosso analista de ações lá na XPA, Lucas Biocchini, obviamente os 7 explicam boa parte do retorno, mas a gente teve algumas histórias micro de bastante sucesso e muito poderosas que até, em alguns casos, outperformaram aí esses 7 big names. Então, o micro stock picking em ações americanas funcionou muito bem aí no ano passado. Bom ponto. Luquinha sempre com a voz da razão aqui. E bons insights. Boas ponderações. Mas para fechar aqui o leque de movimentos contraintuitivos, China. Então, o que se falava no início do ano, a questão da reabertura da China e como que isso iria fomentar consumo e a recuperação da atividade da China, não se materializou. E quando você olha para trás, talvez alguns gestores já tivessem essa opinião lá atrás, opinião dos desafios estruturais da economia chinesa, principalmente em relação aos desafios no setor imobiliário, como propulsor da economia chinesa, e isso explica o porquê que a China está nesse patamar aquém do que performou nos últimos vários anos, né? Os níveis de crescimento elevado que não devem persistir olhando para frente. Um outro ponto aqui, já comentado também, é o real contra o dólar, né? Então, no ambiente em que os Estados Unidos está subindo juros, né? Você espera que o dólar se fortaleça contra o real, e a gente comentou aqui que não foi isso aconteceu. Na verdade, o real se fortaleceu contra o dólar, questão também movida pela mudança positiva estrutural, né, na nossa balança comercial. Por exemplo. Então, aqui são alguns dos movimentos que dificultaram o ano de 2023 e principalmente para os gestores que dependem de previsão de cenário macroeconômico e definição de direção dos ativos, como são os fundos multimercado em sua maioria. Então, eu acho que dá uma ilustra, né, um pouco dessa dificuldade, e que a gente não vê isso a cada ano, né? Mas até já passando por um pouco do que a gente vai explorar mais nesse programa. Retrospectiva completa essa aqui, melhor do que a da Globo aí de final de ano. Mas beleza, quando a gente olha para trás, nesse ano caótico, o que foi a ideia que a gente teve aqui? Pegar os caras que navegaram bem, que fecharam o ano acima do CDI, né? Então, os multimercados que fecharam o ano acima do CDI, no ano em que os multimercados tiveram talvez um dos piores momentos de sua história recente dos últimos 15 anos em relação ao CDI. E há bons exemplos aqui para a gente contar, né, Vessa? Mas são nomes que tiveram passaram por essa volatilidade, tiveram momentos de altas concentradas em poucos momentos, ou seja, voltando para aquele comentário de que para você ter rendido esse retorno que a gente vai descrever aqui, você precisou estar investido ao longo do ano. Então, isso é um detalhe que eu gosto de frisar aqui. Mas, enfim, o que você mapeou aí, uma versa de nomes que, no meio do caos, conseguiram fechar a janela de 2023 acima do CDI? Legal, acho que aqui a gente até volta um pouco para a versão carteiros raiz, né, que é entrar bem no detalhe aí das cartas, as principais cartas aí que saíram aí até o final do ano passado, início desse ano. Eu queria começar fazendo o destaque para a Kinea,
E até antes de entrar no detalhe da carta, eu acho que, começou o episódio retrospectivo, eu diria que a Kinea é o grande case de comunicação com os investidores de 2023. Tanto nas cartas, então ótimo trabalho do VR lá e do time, como nos vídeos mensais do cenário macro. Então, poxa, quero saber o que aconteceu, eu não me lembro muito bem o que aconteceu em março do ano passado. Poxa, você vai lá atrás, vai ver um vídeo específico lá, poxa, do Marco, do Rui, do time entrando no detalhe da visão deles para o cenário econômico da época. Então, é um conteúdo bastante informativo, entra no detalhe das empresas. Poxa, tem um vídeo super legal falando sobre Mercado Livre, em loco. Então, acho que eles eu diria que são um grande case do ano passado de uma forma interessante de se comunicar com os investidores. E eles começam aí o ano e tratam muito aí de filosofia, de estoicismo. Então eles começam o ano trazendo algumas reflexões do ano de 2023, com Marco Aurélio, Sêneca, trazendo um pouco dessa visão mais estoica e de resiliência, né, que está 100% ligada ao mundo de investimentos. E diria que foram uma das casas que conseguiram navegar de forma suave um ano tão complexo como foi o ano passado. Então, por exemplo, na retrospectiva ali, quando falamos que o dólar, né, frente às moedas globais, ele passou sem uma grande tendência, né, ele fechou basicamente no 0-0 com outras moedas, eles conseguiram navegar bem essa oscilação do dólar ao longo do ano passado. Então, saber o timing certo de entrar, sair, montar, desmontar a posição. Então, essa é uma das boas explicações para o alfa do ano passado. E a segunda, e eu acho que isso a gente vai ver se repetindo aqui na nossa conversa, foi ter aumentado o risco, né, em ativos locais a partir do segundo semestre do ano. Então, operar bem, o incremento de exposição em renda fixa local, nos ativos pré-fixados, quando a gente teve uma piora ali de percepção em setembro, voltar a alocar em bolsa aqui no Brasil. Então, um pouco desse movimento risk-on de Brasil está muito do que está por trás ali também de um movimento de recuperação e captura do fundo para fechar o ano acima do CDI. Então, é um pouco do que está por trás da visão deles ali, muito nessa questão filosófica de resiliência como uma solução para os investidores aí terem paciência. Você falou de moedas, agora eu lembrei de acho que era vídeo desses vídeos mensais que, no caso, o Marco Freire, CIO da área de multimercado, no início de 2023, ele estava comentando que, eu acho que era no início, que o fato de você ter muita divergência de ciclo de política monetária, quando você olha o estágio que cada economia estava, uns ainda subindo juro, outros já parado, outros começando a cair juros, iria fornecer oportunidade no mercado de moedas. Então, eu acho que isso era no começo do ano. E olhando em retrospecto, de fato, foi um mercado que foi contribuidor de performance para a estratégia, né? É isso. E é interessante que no final do ano eles fizeram a carta da Divina Comédia, onde eles colocam as diferentes classes de ativos, né, perspectivas, como né? céu, purgatório e inferno. Então tem lá bem detalhado ali quais são cada uma das classes de ativos que estão no céu, purgatório e inferno para 2024. E o Rui Alves acho que participou também do Stock Pickers recente até, né? Que ele comenta disso. É bem interessante esse Stock Pickers, já fazendo a propaganda aqui. Mas boa. Então esse foi o case de Kinea, só um comentário simples para o nosso investidor. Kinea Atlas, que é o fundo para investidor geral, está disponível na plataforma, subiu 13,32% em 2023 contra 13,05% do CDI. O que eu vou puxar aqui é uma gestora, a estratégia multimercado da gestora NEL. A NEL, para quem não conhece, eu acho que vale esse comentário. Pense nas estratégias multimercado que tenham pelo menos 20 anos de existência. Óbvio que sem ter tido mudanças estruturais ao longo do tempo. Estava fazendo esse exercício ontem, acho que dá para contar nos dedos de uma mão, que vai ser algo como Verde, Gap, JGP e Anel. Anel cuja estratégia multimercado teve início em 2003,
junto com Gávea também. Eu acho que esses 5, pelo que eu lembro, não tenho mais lembranças aqui de outras estratégias multimercado, posso estar deixando passar alguém, mas enfim, tudo isso para dizer que está nesse hall de um grupo bem seleto que sobreviveram, né, nesse mundo tão competitivo que é a indústria de gestores de recurso aqui no Brasil. E eles são uma filosofia diferente dos demais fundos multimercados, né? Ou seja, eles, enquanto muita gente foca na elaboração de cenários macroeconômicos para capturar ganhos com tendências direcionais dos ativos de risco, no caso da Anel aqui, eles focam muito mais em operações de valor relativo dentro de uma classe específica, como, por exemplo, os juros no Brasil. E foi isso que aconteceu, de onde esteve o mérito deles ao longo desse ano, de 2023, que foi o fato de ganhar muito dinheiro na parte de juros do Brasil, mas não com essas tendências direcionais que, como eu comentei aqui, esse vai e vem do mercado de juros Brasil ferrou muita gente, né? Muita gente perdeu dinheiro com isso. A ANEEL, o modo de trabalhar deles, eles buscam capturar ganhos entre as diferenças das taxas de juros, por exemplo, entre os anos de 2026 e 2025. Ou seja, se a curva de juros futuros precifica até o ano de 2027 um juro de 12% e até o ano de 2026 um juro de 11,70%, você vai ter uma opinião desse juro até 2027, uma opinião do juro até 2026, e se divergir do mercado, você vai capturar alguma... você vai montar uma posição visando capturar um ganho desse valor relativo. Esse é o modo de operar deles. E eles fecharam o ano, o fundo subiu 14,6%, o Neoprovectus 1, que também está na plataforma da XP, versus 13% do CDI, né? Então, e os ganhos foram concentrados nessa estratégia de juros do Brasil, principalmente nessa chama compra de inclinação. Um termo mais técnico aqui, mas cujo racional por trás é justamente isso que eu expliquei, né? Você ter essas opiniões em relação a diferenças de taxas de juros futuras, né? Então é interessante que é uma maneira diferente de ganhar dinheiro. Cada gestor tem a sua maneira de gerar retornos. Então foi assim que eles conseguiram esse mérito de superar o CDI em 2023. E interessante que foram ganhos bem concentrados, uma parte importante, no primeiro semestre, né? Teve um pouco dessa tendência de ganho da indústria em novembro e dezembro, eles fogem um pouco dessa regra, né? Num período ali de primeiro semestre que estava muito difícil gerar retorno, eles foram um outlier ali desse período, o que mostra também essa questão de descorrelação, composição com o portfólio. Acho que acaba sendo uma história interessante para analisar exatamente por esse comportamento diferente dos demais aí no ano passado. O que é interessante, ano passado, nesse início de ano, horroroso para ativo de risco, fluxo de resgates, né, para os multimercados principalmente, você pensa assim, o investidor não quer mais saber de multimercado. E aí você olha alguns casos específicos, opa, tem gente que está rendendo bem, que era o caso da Anel. E de fato eles captaram, né, recursos bem também, ou seja, houve interesse dos investidores para fundos multimercados, mas para aqueles que estavam rendendo acima do CDI. É isso. Então, tem esse viés de você buscar ali os fundos que no curto prazo estão com retornos interessantes, e eles até captaram bem, fecharam para captação. É um quadro que a gente vê se repetindo na indústria, né? É o modus operandi da indústria. É o modus operandi da indústria dos investidores pensando em captação. Mas só, eu acho que o último ponto aqui de Nel, que é até interessante de frisar aqui, né? O primeiro semestre deles foi, assim, espetacular à frente, comparado ao resto da indústria, mas eles chegaram a acumular uma queda de menos 3,58 em fevereiro. Então, o investidor que entrou ali no final de janeiro, ele viu o patrimônio cair menos 3,58 em algum momento. E aí, provavelmente, o investidor que não estava preparado para esse nível de risco, talvez ele tenha saído. O que é o resultado? Fechou o mês de fevereiro com menos 1,62, ou seja, voltou bem, e fechou o primeiro semestre com alta bem expressiva, né? Então, tudo isso para dizer que, assim, é uma estratégia que tem um nível de risco alto,
E você precisa estar... Se você quer capturar o retorno que esse fundo teve, você precisa estar disposto a ver um certo nível de queda no seu investimento, né? O que é normal para qualquer ativo de risco, né? Com um certo nível de volatilidade. Então, esse foi o caso, o resumão da estratégia da Anel. O que mais, Anversa? Desse mundo multimercado, eu trouxe um nome que passou por um período de alguns questionamentos, mas que é o fundo mais tradicional da nossa indústria, que é a Verde Asset. Então, temos que respeitar a história de Luiz Stuhlberger e time, e Verde tá entre os nomes que conseguiu superar o CDI em 2023. Sabe que eu espero que a Verde, no mundo futebolístico, o Inter seja a Verde de 2024. Time que tem história, já foi campeão mundial, mas está num período aí de questionamentos, então até fica a minha previsão para esse ano, aí Internacional será campeão brasileiro de 2024. Há dúvidas. Mas acho que essa questão de história, de um fundo que desde o início sobe aí mais dos seus 26.000%, que é o caso da Verde, mas que passou aí por 2 anos de algum questionamento maior, porque não teve uma janela tão boa de performance. Acho que eles conseguiram navegar bem o ano passado e tem essa característica, né, de ser um case interessante estruturalmente. Pela capacidade do fundo, né, a gente falou das diferenças da Anel, pensando em Verde, talvez seja um dos fundos que sempre soube navegar a questão de exposição em renda variável aqui no Brasil, né? Então, é uma fonte de retorno, é uma atribuição de retorno importante para casa desde o início da história do fundo, já foi uma posição grande ali no período mais difícil de Brasil, 2013, 14, 15, ela chegou aos seus lows históricos, isso é bem interessante, tá bem documentado esse momento de low de exposição, e aí nos últimos 2 anos voltou para um patamar de relevância dentro do portfólio. Então, quando a gente pensa na Verde, é uma dessas gestoras que tem essa capacidade dentro de um fundo multimercado de operar bolsa. Aí reforçando os meses de novembro e dezembro, né, bolsa para cima e muito para cima, isso acabou ajudando a recuperação do fundo e dele fechar no ano positivo. E o que é interessante, né, e também o Stuhlberger geralmente dá alguma entrevista no início do ano, então já está disponível no Valor Econômico, já deu a sua entrevista pensando em 2024 e escreveu também na carta, né, traduzindo, né, esse posicionamento com uma visão positiva para o Brasil, né? Então, essa leitura do impacto extremamente positivo da balança comercial aqui na nossa economia. Obviamente, ele faz questão de reforçar isso tanto na carta quanto na entrevista no Valor, essa preocupação estrutural com questões fiscais aqui no Brasil, com a questão das nossas reformas estruturais, mas pensando aqui no curto prazo, né, o gestor multimercado ele é remunerado para também operar essa visão de curto prazo. Talvez 24, na visão dele, seja um ano onde essa questão fiscal, que continua sendo uma preocupação estrutural, mas que ela perca um pouquinho da relevância. A gente passou por um final de ano que a gente conseguiu avançar com a pauta de algumas reformas, então isso traduz numa visão otimista, que eles já carregavam no ano passado, né? Então ganhar dinheiro com posição em bolsa, ganhar dinheiro com posição comprada no real, e aí agora pensando em 2023, ajustar um pouquinho dessa posição direcional em bolsa, então estão com um pouquinho menos de direcional em Bolsa Brasil, mas incrementaram a exposição via bolsas globais, então ele utilizou a bolsa, estruturas de derivativos como hedge, e entra mais otimista 2024 com o mercado de renda fixa, então Brasil e Estados Unidos apostando aí na queda de juros, e um trade que ainda não se materializou como ganhos estruturais para a performance do fundo, mas que permanece em 2024 e já foi uma tese de 2023, que é a aposta na alta de juros no Japão.
É uma tese que a gente começou a ver aparecer na indústria. A Verde trabalha com essa tese desde o ano passado, ainda não foi significante para o desempenho do fundo em 2023, mas eles seguem com essa visão de que os juros no Japão irão subir em algum momento do tempo. Então é uma posição que é herdada do ano passado para esse ano. Tem gente que pulou fora já desse trade aí, isso. não aguentou com as perdas. É difícil operar essas coisas mais exóticas, né, digamos assim. Verde AMX60, que é o fundo que está na plataforma, subiu 14,53 contra 13 do CDI. Então, um patamar, para o que a gente viu acontecer ao longo do ano, um patamar bem forte, É isso eu aí. diria. Mantendo a tradição, acho que a tradição é importante, longevidade é importante. Acho que a Verde é um bom exemplo aí dessa resiliência ao longo da história. O que mais que a gente tem aqui? Olha, entre os fundos macro, que foram talvez os mais fecharam com um menor retorno médio, esse caso aqui foram um dos que talvez mais subiram ao longo do ano, que é a estratégia multimercado da ZQuest. Tem vários níveis de risco, né? Então, quando você compra, para quem não está acostumado aqui com os tipos de produtos, né? Você tem uma estratégia multimercado, mas o gestor ele pode dosar o tamanho das posições, o nível de risco, né? Então, tem um fundo aqui com a volatilidade alvo de 5, dando um exemplo hipotético, tá? Uma volatilidade alvo de 5 e tem um fundo com 2 vezes o risco, vai ter uma volatilidade alvo de 10, por exemplo. Então, ao caso da ZQuest aqui, eles têm o ZQuest Multi, que é o menos arriscado, o Multi Max, que tem um nível de risco alto, eu diria. Ambos são na plataforma da XP. E aí um outro terceiro, que aí já é muito apimentado, né, que é o Multi PWR, que vai ser o maior nível de risco, né? O Multi Max, que tem esse nível de risco alto, ele fechou o ano com alta de 15,73. Né, versus 13,05 CDI, então foi um retorno bem expressivo. E o que eles fizeram, talvez de diferente da maioria dos gestores, foi manter e conservar uma visão mais otimista com o Brasil ao longo do ano. E isso a gente percebia já em conversas, né, já no primeiro semestre, uma visão da casa mais cética, digamos assim, em relação ao downside. Ou seja, a quanto que o Brasil poderia piorar efetivamente, dado a questão de... até o próprio... Eles frisam na última carta, o que é interessante, a questão da balança comercial. Né? Os benefícios estruturais que a gente conseguiu, né? Com a questão do aumento de exportação de petróleo, de grãos, a questão de commodities em geral, né? E como que isso sustenta melhorias relevantes para o Brasil. A questão fiscal, que sempre foi um issue, né? Mas quando você analisa a composição do Congresso, né? Isso dificulta mais o trabalho do governo em tomar medidas heterodoxas, digamos assim. Então, assim, eram pontos que a ZQuest vinha comentando ao longo do ano e aí eles conseguiram... capturar ganhos com o mercado de ações, o mercado de juros ao longo do ano e que explica a atribuição de performance deles em 2023. A maior queda que eles tiveram foi algo próximo de menos 2% em outubro. Então foi algo, ou seja, ao longo do ano eles tiveram uma gestão de risco também controlada, digamos assim. Outubro que foi ali o acúmulo de 3 meses bem negativos em 2023, né? Agosto, setembro e outubro, que coincidiu com aquela alta maluca dos juros nos Estados Unidos. Então foi nesse período aqui que eles acumularam essa queda e depois se reverteu, como a gente explicou aqui, novembro, dezembro, meses muito fortes. Né? Então, depois dessa alta, eles explicam aqui na última carta mensal deles que eles mantêm essa visão construtiva, comprada em ativos de risco aqui no Brasil, principalmente, mas que são na margem menores. Né? Depois dessa alta expressiva de preço, eles, como prática aqui do processo, eles reduziram o tamanho das posições, mas mantêm a direção aqui das posições. Então, esse é o caso de
do AZQuest Multi, né? Estratégia multimercado da ZQuest. Pensando no tema, seguindo aí no tema dos multimercados macro, eu trouxe a última aqui para fechar. E mais uma vez no clima retrospectiva, no clima melhores do mundo FIFA, trago aqui uma carta, né, e um gestor que foi destaque no ano passado, que talvez tenha uma das cartas, na minha leitura é a carta de 2023 com maior profundidade do cenário macroeconômico, isso conectado com a visão de investimentos, que é a Clave. A Clave trimestralmente divulga o seu relatório sobre o cenário macroeconômico. Eu diria que o grau de profundidade ali dos dados, das informações, foi o que eu melhor vi no ano passado em termos de profundidade, numa carta aí que tem uma frequência um pouquinho menor, mas bem interessante. Então, excelente trabalho lá do Rubens, Rodrigo e time lá na composição dessa carta. Eles tiveram um ano positivo, ano passado, e também já carregando, né, escrevendo, né, nas suas cartas trimestrais essa visão estrutural de pico de taxa de juros, né, peak rates. Então, já desde o início do ano, ali nas comunicações das cartas, eles têm direcionado o portfólio para se aproveitar de um ambiente onde uma parte importante dos bancos centrais chegaram no seu maior nível de taxa de juros, e a partir desse momento seria o momento de cortes e aproveitar desse cenário de queda de juros. Então, por trás dessa tese, né, que está bem documentada nas cartas da Clave, isso explica bastante essa capacidade e como eles conseguiram gerar retorno ao longo de 2023. E eles já soltaram a carta de 2024, né? Então no início do ano eles disponibilizaram a carta do último trimestre, trazendo um pouco de horizontes para o horizonte à frente, e seguem como um tema principal que está direcionando os investimentos, a tese ainda de pico de taxa de juros e queda de juros, né? E é interessante que eles começam a carta, né, e isso se traduz em posicionamento, com uma visão sobre a economia americana e sobre a comunicação do Banco Central dos Estados Unidos. E aqui o que é interessante no trabalho do gestor do fundo multimercado macro, né, que poxa, às vezes o investidor comum ali vê, eventualmente o Jeremy Powell, que é presidente do Banco Central, fazendo algum comentário, mas o trabalho do gestor é ir mais a fundo, né, entender os dados econômicos e entender quem são as outras pessoas, os outros membros votantes do Fed e como isso pode impactar a decisão de política monetária e a tendência de juros dos Estados Unidos. E é interessante que nessa carta eles já começam ali com o Christopher Waller, que é um dos membros votantes da taxa de juros americanas, um dos membros que tem um viés de juros mais altos dos Estados Unidos, sempre carregou essa visão, e eles já trazem ali algumas frases específicas que dão indícios que ele, como um dos membros aí com viés de juros mais altistas, também já dá sinais de que é o momento da gente começar a ver corte de juros nos Estados Unidos. Então eu diria que essa será uma tendência, tá, que a Clave soube traduzir bem na carta, mas em que boa parte dos gestores vão tentar navegar em 2024. Não é à toa que é a terceira ondinha que a gente pulou, né, que é a questão do pouso suave. Isso, né? Eles descreveram isso ao longo do ano, né? A tese do pouso suave, do tal do soft landing, né, em inglês. Tava lá, até carregaram isso. Então essa ondinha é uma onda importante que está por trás dessa visão deles. Uma mudança importante aqui com a Europa, tá? Que eles já carregavam uma visão de que era uma economia que não tinha crescimento, mas eles trabalhavam com um cenário de estagflação, né? Economia estagnada, mas com inflação pressionada. Foi positivo no ano passado, virada do ano a chavinha mudou para uma economia que vai continuar estagnada, mas com taxas, com uma inflação mais baixa, né? Uma desinflação, e isso vai permitir com que o Banco Central Europeu inicie o corte de juros mais cedo, que é um pouco junto com outra visão de outros gestores. Talvez o Banco Central Europeu
ou o Banco Central do Reino Unido, sejam dois bancos centrais que ajudem a puxar esse ambiente de corte de juros aí nas economias desenvolvidas. Então, é uma tese que eles carregam dentro do portfólio. E Brasil é o famoso case da balança comercial, então bom para real. Eles têm uma posição estrutural positiva com o real, com algumas moedas mais cíclicas, então Austrália, Noruega, e isso financiado por uma visão vendida no dólar americano. Então os Estados Unidos começam a cortar juros, isso enfraquece a moeda americana, pegaram algumas moedas mais cíclicas para conseguir se posicionar e gerar retorno. A bolsa eles conseguiram navegar bem no ano passado, com a parte do importante dos gestores, reduziram um pouquinho e seguem preferindo juros e real como vetor de geração de retorno. Mas fica o destaque aí como talvez a carta com mais profundidade aí sobre o cenário macroeconômico de 2023. Uma vez eu escutei deles falando do processo criativo para escrever esse material e, de fato, todos os gestores se envolvem, dão ideias. Então, realmente é uma energia importante que eles colocam ali, várias mentes pensantes para resultar, né, no conteúdo, né, nesse relatório extenso e bastante informativo, que é a carta trimestral da Clave. Deixa eu ver aqui mais aqui, Anversa. Eu vou emendar em duas aqui, mais rápidas. E a primeira delas é uma gestora chamada Quantitas, que não sei se todo mundo conhece, mas é gestora do Sul. Está ali em Porto Alegre, ou que não é tão comum ter os conterrâneos, mas que tem um histórico extenso e muito consistente. Por natureza, a estratégia ela tem um perfil diferente, e é um perfil até que é muito próximo do que eu narrei da NEL, do NEL Multiestratégia, né? Esse foco em operações de valor relativo na curva de juros aqui do Brasil, principalmente, curva de juros nominais, juros reais, inflação implícita, tudo isso em termos de valores relativos, você operar e ganhar dinheiro com isso é o que a Quantitas faz, principalmente na estratégia do Quantitas Maiorca, que é o multimercado principal deles, e é o fundo que subiu 14,65 em 2023, contra os 13 do CDI, então foi um retorno expressivo frente à média da indústria, né, o que foi o restante da indústria, e os ganhos vieram, né, justamente dessas operações de valor relativo. Depois de toda essa alta, eles comentam no último relatório mensal que reduziram bem as posições, né? Então, em termos de assimetrias e oportunidades na visão deles, está mais baixo, ou seja, o risco do fundo está mais baixo, mas é um breve comentário, até porque a carta não é tão extensa, mas está disponível no site deles. Quantitas Maiorca subindo 14,65. Um outro comentário de fundo multimercado aqui se destacando, e aqui já muda a estratégia, né? Que eu acho que isso vale comentar porque fundos multimercados a gente fala muito de cenário macro, né? E dos gestores que buscam capturar ganhos, elaborando tendências, encontrando tendências macroeconômicas, mas fundos multimercados não são só esse tipo de gestor. É um conjunto bem mais amplo e que existem diversas estratégias. Uma delas são as estratégias que a gente chama de long short, estratégias de valor relativo no mercado de ações. Então, esses fundos, a gente viu bons exemplos de fundos rendendo acima do CDI nesse ano tão difícil. E aqui, no caso, vindo de ganhos no mercado de ações no Brasil. Não são ganhos, não são estratégias direcionais com direcional relevante, ou seja, eles não estão muito comprados em ações. Os ganhos são justamente nessas operações de valor relativo, né? Ou seja, eles têm posições compradas, mas têm também posições vendidas no mercado de ações. E um exemplo é a estratégia da equipe de renda variável da XP Asset, estratégia do XP Investor Equity Hedge, que é o fundo long short gerido pelo Marcos Peixoto, que fechou o ano com retornos de 13,62%, né, contra 13% do CDI. Então, é uma estratégia que ela combina a mesma carteira comprada, na verdade não a mesmíssima, né, mas os principais nomes da carteira comprada da estratégia principal de ações da XP, mas também posições
vendidas em ações específicas, com estruturas de proteções. Então ela vai ter um risco mais controlado. Né? Mas aqui vale destacar, né, alguns dos nomes que foram boas contribuições, que estiveram entre as principais contribuições de performance da estratégia, que são as ações de Banco do Brasil, Vibra, Itaú, GPS, Energisa e Vivara. Né? Acho que só um breve adendo aqui, né? O Peixoto é um gestor que tem um perfil, talvez um mérito de girar mais a carteira e ser mais agnóstico em relação ao setor, por exemplo, de ações nas quais ele vai investir. Então, tem gestores que até evita empresa estatal, empresa cíclica. Não é o caso da célula de renda variável da XP Asset. Então, nomes como Banco do Brasil, por exemplo, que talvez outros gestores que têm essa filosofia, né, de evitar a empresa estatal, de talvez pensar no fundamento da empresa e ver outros casos de modelos de negócio mais bem-sucedidos e preferirem esses modelos de negócio. No caso do Peixoto aqui, foi a principal contribuição. Nele, de talvez alguns outros, não tantos gestores, mas acho que vale esse destaque. O caso de Vibra talvez seja até mais comum entre os gestores lá do Rio de Janeiro, principalmente, né? Mas a antiga BR Distribuidora, né, que está presente na carteira de muitos gestores, foi uma boa contribuição. Itaú acho que é mais queridinho aqui, tá na carteira de muita gente, né? O banco incumbente que conseguiu ter conseguido melhorar, né, e liderar aqui a parte operacional frente aos demais bancos, em termos de ROI principalmente. GPS, até tentando lembrar aqui, né? GPS não é tão presente, mas a gente até conversando com alguns gestores, a gente encontra bons comentários de gestores que acham que é uma empresa assim, fantástica, mas até acho que não é uma posição tão grande, não sei se por liquidez, talvez por liquidez aqui do papel, mas esteve aqui entre as principais contribuições. Energisa, que talvez no mundo de utilities, das elétricas, né, talvez seja mais comum. O próprio Verde, eu acho que defendia bem o papel. Vivara, acho que é mais incomum aqui, na parte de consumo entre os gestores. Eu confesso que não lembro de ter visto. Mas enfim, eu estou tentando fazer essa análise mais ampla aqui e destacar aqui os principais vencedores aqui da carteira do Peixoto, né? Acho que foi um retorno que se refletiu também na estratégia long only, long bias. Foram vários destaques aqui, mas no mundo de multimercado, especificamente, essa é a estratégia que refletiu esses ganhos. Esse jeito diferente do Peixoto pensar, ser mais agnóstico, comprar empresa estatal quando tem que comprar empresa mais cíclica com viés de petróleo ou qualquer outro tipo de commodity quando precisar comprar, ou shortear. Eu acho que até explica uma característica, né? Se pegar o Investor, que é um fundo com histórico mais longo ali entre os produtos, coloca ele ali no primeiro quartil da indústria dos fundos de ações. Né? Acho que é aquele fundo que talvez pense diferente da média quando a gente olha esse jeito de construir portfólio. E eu aproveitando o tema long short, que eu acho que pensando dentro desse universo de fundos multimercados, essa característica, né, dos fundos comprados e vendidos, eu trouxe aqui o destaque da Sharpe, né, que é a carta anual, então escrevem uma vez por ano. Até estava pensando, né, aqui nessa fase de prêmios FIFA, né? Eu diria que a Sharpe ganhou o prêmio de charge do ano. Tá? A charge deles é bem engraçada, né? Que pega a evolução do homem ali desde o Australopithecus até os dias atuais, que ele chama de homem TikTok. Tá? E aí, engraçado, tem duas pessoas conversando, um deles fala, poxa, como é que a gente vai fazer para dominar a humanidade? E a outra pessoa fala, talvez nada. Então eu achei bem interessante essa charge aí da Sharpe. E o que é interessante, tá? E importante do conteúdo que eles escrevem anualmente, né? Aquela carta que a gente para ler todo o início do ano, eles é uma carta menos voltada a teses específicas e mais a temas mais amplos.
Mas eu diria que o tema que eles tratam talvez seja o tema mais importante aqui do nosso business, que é a questão de avaliar pessoas. Então, é uma carta 100% dedicada a avaliar pessoas. Né? E até uma das frases que eles citam lá é: negócios são negócios de pessoas, né? No passado, agora ou no futuro. Que é um pouco de como a gente olha essa indústria de investimentos, de assets, muito para entender quais são as pessoas, né? E eles entram muito na questão dos incentivos, motivação econômica, motivação aquela que é mais difícil de medir, uma motivação subjetiva. Então é uma carta bem profunda na avaliação das pessoas e como isso influencia na geração de retornos, e fecham aí com uma menção honrosa aí ao Charlie Munger. Então acho que é uma carta interessante aí para quem quer começar o ano entendendo um pouco do que talvez seja a característica principal na avaliação de um fundo, de uma asset, que são business de pessoas. Eles trazem talvez um modelo, um framework, né, como você queira chamar, para avaliar pessoas, né? Então, em diferentes dimensões e diferentes métricas, se é que a gente pode quantificar isso. Mas é bem interessante, porque o analista de equities, ele precisa fazer isso, né, com toda empresa. Então, quanto mais experiente você é, mais intuição você cria de como julgar o que um determinado CEO ou CFO está te contando. Sempre vai ser aquela historinha bonita, né? Digamos assim. O Sharp Long Short subiu 13,43 e eu acho que nas premiações da FIFA ele seria o Ederson, né? O melhor goleiro aqui, que não deixa passar nada, Boa. porque dos caras mais consistentes na ótica de defesa, é um dos fundos multimercados que mais defendem, né? Porque ele tem quedas muito baixas, né? Um cara mega consistente desde sempre e gerador de retornos, né? Então ele tem um Sharp, um índice de risco-retorno, de retorno ajustado a risco, bem alto, né? Então a característica aqui da estratégia long short da Sharp. Tô caçando aqui, acho que a gente fechou aqui as cartas uma vez. Naturalmente, essa lista não é exaustiva. Houve mais multimercados que renderam acima do CDI, né? A indústria é muito ampla, mas a gente trouxe aqui os multimercados que a gente coletou e quis destacar aqui no programa. E com isso a gente encerra e vamos para 2024, né? Entrar nesse ano que espero eu seja melhor do que o ano passado, em termos de retornos para ativos de risco e comportamento dos investidores e decisões de investimentos que a gente venha a tomar. Enfim, mas antes de a gente encerrar o programa, vamos para dica cultural, né? Mari, por favor, roda a vinheta. Dica cultural, Avessa, o que você tem de diferente para contar para os nossos investidores aqui nesse início de ano? Minha dica cultural é a minha última leitura de 2023, o último livro que eu li ali para encerrar o ano, que é a biografia do Ayrton Senna, mas a biografia do Ayrton Senna infantil. Tá? Então, para quem... Leu pro Léo também? Então foi a leitura dele, a última leitura dele foi a minha, então a gente leu a biografia do Ayrton Senna. Então, para quem tá com filho aí, quer mostrar um pouco quem foi o Ayrton Senna, talvez seja uma boa forma de mostrar a história do Ayrton Senna para as crianças, né? Já que ele nos deixou em 1994, né? Então já faz bastante tempo. Então o filhote lá já entra no carro e grita Ayrton Senna, já aprendeu quem é. Então uma forma interessante aí de ensinar as crianças. E a boa notícia é que o garoto pegou gosto aí pelos livros. Então acho que 2024 a biblioteca dos carteirinhos do condado aí ela vai ser bem recheado aí com sugestões aí de livros para crianças. Então até quem tiver depois recomendações de livros aí, mandem pra gente aí livros infantis aí das nossas redes sociais, Stock Pickers, manda no comentário, na seção de comentários do YouTube, deixa sua sugestão, por favor. Aceitamos sugestões aí de livros infantis, porque o rapazinho ali, meu rapazinho, adora uma leitura, então vou precisar aí de muitas sugestões. Bom, muito bom. Caramba, 30 anos, né? 30 anos desse evento.
30 anos do Tetra também. Isso aí. Saudades de conquistas esportivas. Enfim. E, bom, do meu lado, eu tenho, já que você está na linha dos livros, eu tenho também uma dica, não de um livro especificamente, mas de um canal do YouTube que ele faz resumos de livros que eu acho, assim, fantástico, né? Inclusive, eu não lembro agora se eu já tinha dado essa dica, talvez em algum momento em 2021, há muito tempo atrás, no programa aqui do Carteiros, mas é um canal chamado, em português, é Jogo da Produtividade, né? O Productivity Game, o nome em inglês. E basicamente é um cara que... Eu não sei como que ele consegue ler tanto livros a cada dia, semana, porque a velocidade com que ele posta os vídeos, a não ser que ele terceirize, né? Pode ser isso também. Mas ele basicamente pega esses livros, todos os livros do mundo corporativo e todas essas dicas que a gente já deu aqui de livros de produtividade, investimentos, tomada de decisão, dos livros mais famosos. Ele faz um resumo de uns 8 a 10 minutos, um resumo animado, que tem gráficos, bonequinhos, mensagens. E eu consumi muito já esse canal e, de fato, obviamente a experiência de ver o resumo ali do audiobook, de não sei o quê, não é a mesma que ler um livro, né? Mas tem muitas mensagens que ele constrói que você absorve, né? Você fixa e você realmente lembra daquilo. E que eu acho muito válido também, fazendo isso em escala, né? Porque você consegue ver vários vídeos e filtrar o que você tem mais interesse ou não. Então, muito interessante. Productivity Game no YouTube. Fica a dica aqui pro canal. Então, acho que é isso, Anversa. Vamos que vamos, né? 2024. É isso aí. Excelente ano aí para todo mundo. Vamos para frente aí. Que vai ser um ano bastante interessante. Para você que está nos assistindo e nos escutando, esse ano a gente promete trazer, assim como trouxe ano passado, né, muito conteúdo diferente, em óticas diferentes, mais convidados também, né? Convidados que vão agregar para o programa. Esse programa aqui especificamente a gente trouxe mais essa retrospectiva, mas agora a gente vai focar muito, né, nas projeções e perspectivas. Então, fique nos acompanhando nas diversas mídias em que a gente divulga. Então, acho que é isso. Muito obrigado para você que está nos assistindo. Até o próximo programa.